aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava com sua palavra, por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando o domingo da Ascensão do Senhor, nós encontramos neste acontecimento da subida de Jesus à glória dos céus, uma ordem de nosso Senhor. Ainda que ele estivesse partindo para a glória, precisava deixar indicações muito claras sobre aquilo que os homens precisariam viver nesta terra. E a ordem de Jesus, ela se dá num imperativo absolutamente compreensível para nós, quando ele nos diz o seguinte: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Começando pelo primeiro verbo da ordem de Jesus, ide. Nós vemos que o Senhor estava incomodado com o fato de que os discípulos permanecessem com os olhos para o alto, vendo ele subir em glória. E talvez o Senhor tenha experimentado dentro do peito o temor de que eles achassem que a partir de então a vida deles seria somente de uma comunicação com os céus. E Jesus queria, na verdade, que eles fossem protagonistas de um anúncio.
um anúncio que era capaz de salvar a humanidade e fazê-la experimentar a sua finitude, para então olharem para os céus. Jesus, quando impele os discípulos a anunciarem o Evangelho, estava no fundo dizendo que a palavra de Deus e as Escrituras, elas trazem consigo uma natureza de universalidade. Em outras palavras, a palavra de Jesus não está e não pode estar retida somente dentro do contexto das nossas comunidades cristãs e fechadas entre as nossas paredes, como se fosse uma propriedade particular de nossa parte, como se a palavra de Deus ela tivesse a missão de iluminar somente o caminho dos batizados, reservada apenas àqueles que conheceram a Jesus, tal como os discípulos. O Senhor então quebra de uma vez por todas este aspecto que privaria a palavra de Deus ao dizer: ide, anunciai aquilo que vocês viram, dizei aos povos sobre aquilo que vocês tocaram, comunicai às criaturas desta terra aquilo que nós vivemos juntos ao longo deste tempo, porque é preciso que todos, sem nenhuma exceção, experimentem a força da minha voz, experimentem a força e a potência do meu anúncio, para que esta boa nova, comunicada à humanidade, venha a transformar aqueles que estão feridos por causa do pecado. Há pouco, nós recebemos com muita comoção a notícia de que Clara, a filha do músico Canidé, havia falecido aos 22 anos em decorrência de complicações pela Covid-19. E eu recebi imediatamente um pedido da família de que viesse ao hospital para que, mesmo distante, o seu corpo fosse encomendado. E assim eu procedi. Ali, eu pude experimentar, quando rezava e o caixão, por coincidência, saía naquele momento, sem que ninguém pudesse vê-la, sem que ninguém pudesse tocá-la, o caixão revestido por um plástico, saindo por aquele hospital, enquanto os pais e os familiares de longe acompanhavam com dor a partida daquela menina. E eu pensava, aos 22 anos, ela faleceu nessa circunstância. No ano passado, já por causa da pandemia, nós estávamos aqui na igreja, fazendo uma live solidária, e ela tocou conosco, sem jamais imaginar que também ela seria vítima da pandemia que motivava aquela live. Meus irmãos, aquilo trouxe ao meu coração, além da tristeza que é própria de um momento terrível como esse, que poderíamos dizer é trágico, a ideia de que nós muitas vezes não tratamos esta ordem de Jesus com a urgência que ela possui. Não sei qual era o contexto da fé de Clara, e eu trouxe esta menina de 22 anos somente para iluminar o seguinte fato: quantas Claras partirão sem conhecer Jesus? Quantos de nós partiremos sem termos recebido a comunicação do Evangelho na pureza da sua verdade? Quantos, por este mundo afora, partirão sem terem experimentado a força do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu usei aquele termo que é trazido pelo sacramentário da igreja para as exéquias, que diz: conforme costume cristão, vamos sepultar este pobre corpo mortal. Ali, quando eu disse esta palavra, pobre corpo mortal, eu percebi a forte comoção, ainda mais vibrante, naqueles que estavam ali presentes. E me permita dizer, aquilo sobre o que você está sustentado nesta hora, nessas cadeiras, é o seu pobre corpo mortal.
com o qual nós nos preocupamos tanto, com o qual nós nos ocupamos tanto. Quanto tempo nós passamos de médico em médico para cuidar disso, para cuidar daquilo? Claro, não estou dizendo que nós não precisamos zelar do nosso corpo, eu estaria pregando um contra-evangelho. Eu estou dizendo que isto não pode jamais estar acima do cuidado com a nossa alma, porque o nosso corpo é pobre e mortal, mas a nossa alma não. A nossa alma é eterna e poderá experimentar, rezaremos daqui a pouco na Santa Missa, no seu prosseguimento, nós só seremos como Jesus, ascendidos aos céus, se a nossa alma estiver bem cuidada, porque o corpo glorioso com o qual Jesus subiu, é o corpo glorioso com o qual nós subiremos, se formos santificados pela divindade do Senhor. É preciso, portanto, que nós deixemos-nos anunciar, de modo que esta proclamação ela fira o nosso coração no mais íntimo, mas que não faça com que essa experiência seja subjetivista, pessoal, de tal maneira que seja incapaz de uma comunicação aos demais. Quem tocou o coração humano da Trindade, quem tocou em Jesus, quem viu a glória de Deus, tal como os discípulos em sua vida, não é capaz de reter para si o anúncio, porque há muitos irmãos que precisam ouvir falar de Jesus e de anunciar o Evangelho a toda criatura, e acrescentou o Senhor, me permita dizer com a dureza que traz este Evangelho no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Onde nós precisamos entrar com a nossa ação evangelizadora? Quando é que nós vamos sair da nossa zona de conforto para trabalhar e gastar a nossa vida no anúncio do Evangelho? Quando que nós vamos despertar o nosso interior e a nossa consciência para o fato de que, se nós, os cristãos, não nos levantarmos como um grande exército de evangelizadores, o mundo não será salvo, porque não existe outro nome capaz de salvar a humanidade e redimir as almas que aquele que ascendeu aos céus e cuja celebração hoje nos faz experimentar os impulsos de sua ordem. Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, porque existem Claras precisando do anúncio, existem Mateus, existem Marias, existem Evas, existem homens e mulheres que precisam ouvir o anúncio do reino de Deus, a força da sua palavra, a sua eficácia redentora. Meus irmãos, realidades como essas não devem gerar em nós angústia ou aflição, mas impulsos repletos da paz do Senhor, porque as ordens de Jesus, embora duras, são eficazes e profundas. As ordens de Jesus, embora difíceis de serem seguidas, são aquelas capazes de realizar a nossa alma, apesar das durezas que vive o ser humano, apesar das durezas com as quais nós somos obrigados a lidar todos os dias. O Senhor, que é consolador, que é favorável, como cantamos nos Salmos, olha para nós com misericórdia e nos oferece as condições para cumprirmos aquilo que Ele nos pede. É por isso que hoje, apesar das circunstâncias, nós somos tomados de esperança, porque Jesus subiu aos céus, nos deu uma ordem, mas nos deu uma promessa. O Espírito Santo virá sobre vós. O Espírito Santo vos recordará o que eu ensinei. O Espírito Santo há de tornar viva a vossa alma.
O Espírito Santo, também chamado Paráclito, isso é, advogado, estará convosco até o dia em que eu voltar. Permaneçamos evangelizando, anunciando o Evangelho e vivendo como membros do corpo de Cristo, ungidos na força do Espírito, para que, impulsionados pela sua graça, não venhamos a perecer, mas ao contrário, saiamos vitoriosos, ressuscitados, ascendidos aos céus, até que no dia final o Senhor venha em glória para nos julgar dignos da eternidade. Assim seja. Amém.